Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então a professora vai estar dando continuidade ali no assunto de história que vocês têm. Esse próximo assunto que nós temos é do feudalismo ao renascimento. É um período da história onde nós tivemos mudanças significativas dentro das sociedades, e essas mudanças fizeram com que as pessoas mudassem, além da sua forma cultural, o seu pensamento também, tá? Então, o que nós temos ali? O que é a definição do feudalismo, tá? Então, foram grandes propriedades de terra voltadas para a atividade agrícola de subsistência. Quando nós falamos em subsistência, é quando as pessoas produzem aquilo que precisam para comer, para se alimentar, para se manter. E aí, essa sociedade feudal, por que a gente fala em sociedade feudal? Porque era um sistema que existia, que era vigente dentro dessa sociedade, dessas pessoas onde elas viviam, tá? Ela era estática, quer dizer, ela tinha pouca movimentação, ela não é movimentada, mas ela não tinha mobilidade. Então aqui na figura ao lado ali vocês tenham bem claro isso. Tinha o senhor feudal, abaixo dele tinha o clero. Quem era o clero? A Igreja Católica, tá? Que era a religião mais forte no mundo nesse momento da história. Tinha os nobres e os cavaleiros. Por que existia tantos nobres e cavaleiros? Eles lutavam e ajudavam tanto o clero como o senhor feudal a manter essas terras que eles tinham, né, para que não houvesse invasões dos vizinhos, que era muito comum nesse período da história. Por exemplo, eu estou com vontade de tomar à força, através de uma guerra, o terreno do meu vizinho. Eu pegava, juntava minha tropa, meus nobres e os meus cavaleiros, e eu ia lutar contra o vizinho. Se eu ganhasse a luta, eu tomava conta da terra dele e aí instalava o meu sistema feudal lá também. E aí, só que dentro desse sistema feudal, além do senhor feudal, do clero e dos nobres, nós tínhamos os servos, que trabalhavam para esses senhores feudais em troca de quase nada. Então, é por isso que essa sociedade feudal era tão estática. E aí, o senhor feudal ali, ele tinha estrutura, então, como eu estava falando ali, a nobreza, o clero e os servos, tá? Então, os senhores feudais, eles eram donos da terra, e aí, além disso, eles arrecadavam impostos dos camponeses. Então, os camponeses, além de trabalhar para eles, ainda tinham que pagar impostos. O clero, tá, ajudava também nesse trabalho de explorar os servos, tá? Eles tinham um grande poder, era responsável pela proteção espiritual dessa sociedade feudal. Eles não pagavam impostos e arrecadavam o dízimo, tá? Com a promessa de que se você não pagasse o dízimo, você ia para o inferno, e se você pagasse, você compraria um pedacinho lá do céu quando morresse, tá? E as pessoas, quando não tinham acesso ao conhecimento, às informações, quem passava realmente era somente a nobreza feudal e o clero. A população em geral, que era analfabeta, tá? Não tinha conhecimento científico, nada, então eles acreditavam nisso. Então aí a gente chega nos explorados, nos servos. Então quem eram os servos? Os camponeses, que trabalhavam para a nobreza feudal, e os pequenos artesãos, que eram aquelas pessoas que faziam os trabalhos manuais para essa sociedade, tá? E eles deviam pagar essas taxas, que eram impostos pela nobreza feudal, e o dízimo do clero, e os tributos, que eram pedidos pelos senhores feudais, tá? Então, a economia deles girava basicamente dentro da agricultura, tá? Então eles tinham a agricultura como base deles, mesmo porque eles tinham subsistência, então a agricultura tinha que ser subsistência. O feudo foi uma base econômica desse período, pois a terra possuía, tinha poder. Então quem era dono da terra era quem mandava em tudo, tá? Era o que tinha poder. E aí a gente tem que lembrar de novo que a Igreja Católica, a gente chama de clero, ele dominava o cenário religioso e era quem ditava as regras dentro da religião e também dentro da sociedade feudal. Dentro desse período nós também temos o mercantilismo. O que foi esse tal do mercantilismo dentro dessas sociedades feudais, tá? Então ela foi uma atividade econômica
que favoreceu a burguesia comercial. Quando a gente fala burguesia comercial, é as pessoas que tinham poder, tá? Essa política era subordinada aos interesses do Estado, do Império. Tá? O que era esse mercantilismo? Então, ele queria impedir as saídas de riqueza do país através de uma política alfandegária protecionista. O que era protecionismo? Proteger. Então, tudo que ele tinha de riqueza, ele queria manter dentro do seu mercado, quer dizer, dentro do seu país, do seu estado, do seu império, e aí ele fazia uma política alfandegária que favorecesse isso. Então, favorecesse que a riqueza ficasse do país e a riqueza que vinha de fora, que tentasse entrar, tinha que pagar altas taxas, tá? Aí a gente vai lembrar que nesse período, então, a gente também tinha o colonialismo, onde as metrópoles impunham monopólio às colônias. Então, tem que lembrar que o Brasil foi colônia de Portugal, e aí também a gente entra nesse perfil, tá, de exploração. E aí somente a colônia, ela poderia negociar somente com a metrópole. No caso, por exemplo, nós poderíamos, no período da história, transitar nossos bens para Portugal. E aí, o que acontece? Muitos países, muitos impérios, eles desenvolvem a marinha própria, porque até então existiam pessoas que faziam esse serviço e aí cobravam um preço muito caro. E aí, para evitar esses gastos, eles desenvolveram a marinha. Dentro desse período da história, nós temos também um movimento que chamou absolutismo, que era o quê? Concentrar todos os poderes na mão do rei. Tá? Era sustentado pelo mercantilismo, quer dizer, esse estilo, e mantinha o equilíbrio social entre a nobreza e a burguesia. E aí possibilitava o quê? A gestão da estatal dos negócios. Então fazia com que o rei conseguisse ter um domínio, uma organização para não ter problemas nesses negócios. Além do absolutismo, nós temos ali, ó, bem claro para vocês, o absolutismo monárquico, ali, ó. Então, o rei, tudo era ao redor do rei, ó, os camponeses, o burguês, todo mundo, ó. Aí, só o clero ali, que a gente tem, a nobreza, a igreja, que eles estavam acima, mas notem que o rei é o centro do universo, tá? E aí isso se chama ser absoluto, por isso a gente fala em absolutismo. E aqui a gente tem o mercantilismo e o absolutismo, tá? Para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor, tá? Então, o Estado é absolutista, tá? Ele apoia os negócios dos burgueses e sustenta a nobreza, tá? Só que esse sustentar a nobreza, quem faz tudo isso, tá? Então, o Estado absolutista ali, ele tinha o mercantilismo, aquele sistema de proteção do seu negócio, tá? Então, eles faziam processamento de metais preciosos e tinham também o fortalecimento do rei com tudo isso. Então, ele tinha, através do mercantilismo, protecionismo, colonialismo, como eu falei, a pirataria, uma coisa muito comum nesse período, tá? E a balança comercial, tentar manter ela favorável. Então, esse momento da história é estranho a gente ver algumas coisas ali, mas era o que realmente acontecia. Nós temos também nesse período da história o humanismo. O humanismo é um movimento intelectual da valorização da antiguidade clássica que representa a glorificação do homem, tornando-o o centro de todas as indagações e preocupações. Dominaram vários campos do saber e do conhecimento. O que é então dizer esse humanismo? Tá? É quando o homem se torna o centro do universo, porque no período da história, tá, nós temos que lembrar que as ciências existiam, tá? E aí nós temos o teocentrismo, que era a existência de Deus como centro do universo, o geocentrismo, que era a Terra, era o centro do universo, que a gente sabe que também não é verdade. Nós temos o heliocentrismo, que aí chega no sistema solar que nós temos hoje, que é o Sol como centro do universo. Só que tem um momento antes, que é o humanismo também, que é o homem que se torna o centro das indagações. Porque até então, o homem não fazia esse processo, ele não tinha acesso a esse conhecimento. Então, por isso, ele era muito dominado. E aí, no meio
essa exploração desse momento da história, nós temos o Renascimento. A gente fala em renascimento é renascer, tá? Então, o nome dado ao movimento de reforma artística, literária e científica. Então, foi tanto na arte, na literatura e na área das ciências, que teve origem no século XIV e ele perdurou por algum tempo depois, tá? Na Itália, e se espalhou para o resto da Europa. Ele se espalhou para a Europa e algum tempo depois, ele chega aqui no Brasil também, trazido pelos portugueses. Como os portugueses eram europeus, eles trouxeram isso para cá também. E aí, estando em vigor até o século XVI. Essa palavra também significava o ato de renascer e pode ser sinônimo de reformulação. Então, era o momento onde começou-se a esses movimentos artísticos, literários, científicos, tentar fazer com que o homem também fosse o centro das atenções, fosse o desenvolvimento do conhecimento, tivesse acesso a esses conhecimentos que até então era restrito a muito poucas pessoas. Então, esse momento da história é bem importante nós entendermos que o homem, nós, seres vivos, pequenos seres, tá, não tínhamos acesso a tudo que precisávamos, tá? Éramos explorados. Então, assim, finalizamos essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.